aqui com mais um momento OEB FIA. Temos o professor Márcio Moran, que vai nos propiciar uma excelente palestra sobre um tema extremamente interessante, né? Que vem a ser a questão da dívida pública. Mas ele dará mais detalhes. E estamos só aguardando um minutinho a mais para já fazermos a apresentação do currículo resumido do professor Márcio Moran, e depois daremos a palavra para ele, para que ele conduza suas ideias ao longo do meio-dia até proximamente 1 hora. A todos os presentes, o meu muito obrigado por estarem conosco em todos os eventos do Momento OIB FIA. E hoje o professor Almir, por uma questão de consulta médica, não estará conosco nesta apresentação, né? Monique, podemos começar? Podemos sim, professor. Então, tenho a honra, tenho o prazer enorme de apresentar o professor Márcio Moran, que é bacharel em economia e doutor em administração pela Universidade de São Paulo, USP, com, com tese desenvolvida no Virginia Polytechnic Institute and State University, nos Estados Unidos da América. É um autor é, publicado e premiado pelo Ministério da Fazenda do Brasil, pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele tem uma atuação em consultoria e gestão, atua na estruturação e reestruturação de empresas, desenvolvendo planos de negócios, planejamento estratégico e estudos relacionados na formação de parcerias e internacionalização de produtos e tecnologias nacionais e estrangeiras, bem como na identificação de oportunidades de investimento e na gestão. O currículo ainda é muito mais extenso, mas eu vou ficar por aqui. Depois deixamos para o professor Moran outras considerações ao longo da sua palestra. Eu estou aqui, vocês estão vendo, de uma forma hoje um pouco mais diferenciada, porque eu estou fora do meu caminho normal. Com a palavra, o professor Moran, para o seu tema, a sua palestra. Professor, a palavra é sua. Obrigado, professor Manolo. Oficialmente, boa tarde a todos aí. Eu falo com vocês da Flórida. Para mim ainda é bom dia, né? Estou 1 hora atrás de vocês. Ah, eu não tenho como não abrir essa sessão dizendo que a honra, o privilégio, o prazer de participar desse encontro, desse momento é meu. 30 anos atrás, exatamente, eu estava em sala de aula com o professor Manolo, né? Na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, onde eu me formei bacharel em Economia. Vejo aqui o professor José Carlos, com quem também tive o prazer de aprender, ou de quem tive o prazer de beber na fonte, no MBA em Gestão Empresarial da FIA, lá na primeira década dos anos 2000. Certamente há outros tantos mestres aí, professores que me inspiraram direto ou indiretamente. Então, nessas horas que a gente percebe que a vida andou, né? Que a gente gastou bem o nosso tempo, né? E com pessoas que de fato agregaram na vida. Então, assim, eu fico muito contente de ter sido
indicado, escolhido aí pela FIA, pela Ordem dos Economistas do Brasil aí, para conduzir uma sessão com vocês. Aqui a pretensão não é que falemos, vamos dizer assim, de que nós tratemos tudo como verdades absolutas. O tema é um tema áspero, né? Um tema que suscita paixões. Quando a gente fala de gasto público, né? Quando a gente fala do endividamento público, obviamente, ideologias políticas podem direcionar, né, ou influenciar o que a gente, como a gente deve tratar o tema, e obviamente, tendo isso em vista, e até mesmo pegando o gancho da fala do professor Manolo sobre a minha própria jornada profissional, né, ela tem duas estradas, a estrada acadêmica e docente, né? E tem a estrada executiva e consultiva. E eu já de antemão informo a todos que fiz um corte transversal no tema, de modo que nós possamos ver e mergulharmos de forma simplificada nos conceitos, em dados e na aplicabilidade dessa discussão. Por que que eu trago o tema da aplicabilidade? Daqui a pouco eu vou compartilhar um material para que também a gente possa não só falar, mas visualmente acompanhar essa trilha que eu estou dividindo com vocês. Eu entendi que para esse momento era importante que nós nos colocássemos no lugar dos gestores também. Porque a gente comumente fala do endividamento público e sim do efeito do endividamento público sobre o crescimento, muito na perspectiva do ente público, né? Só que tem um desafio no dia a dia das organizações que é saber traduzir tudo isso que está acontecendo, ah, construir uma certa capacidade de antecipação aos eventos, né? Porque à medida que nós somos bombardeados pelo noticiário, né? Com os desafios que o país, por exemplo, o Brasil, enfrenta no que tange ao endividamento, né? Como é que a gente, dentro das organizações, está digerindo isso e como é que a gente tem usado esse noticiário, os indicadores macroeconômicos e aqueles diretamente associados ao endividamento, para nos protegermos, né? Protegermos as organizações, para avançarmos, né, em busca de mercados. Então, eu faço um recorte transversal que tende, acredito eu, acomodar os anseios e as expectativas dos nossos economistas aqui presentes, no sentido de que a gente vai falar de fundamentos técnicos do endividamento, a gente vai trazer dados, né, que de certa maneira são os reflexos de políticas econômicas e políticas públicas que vêm sendo adotadas, para a gente aí olhar sob a perspectiva do gestor empresarial. Eu termino essa minha introdução, antes de entrarmos no material propriamente dito, dizendo que exatamente 30 anos de jornada empresarial e consultiva se unem nesse encontro de hoje, meus 30 anos de trabalho, né? A minha monografia de graduação no curso de Economia da Universidade de São Paulo foi um estudo comparativo sobre mortalidade de empresas no Brasil, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E à época, conduzido, orientado pelo professor Roberto Azzoni, da Faculdade de Economia, nós chegamos a mapear quase 30 fatores com potencial de determinação das taxas de mortalidade de empresas no mundo, né? E à época, os dados de mortalidade eram extremamente alarmantes para o nosso país, né? Cerca de 70% das empresas
fechavam as portas após 5 anos de lançamento, né, do empreendimento. Ou seja, imaginar que apenas 30% das empresas conseguiam lá em 2002 sobreviver após 5 anos, era para mim extremamente preocupante entender as razões pelas quais aquilo acontecia, enfim, me instigava. Curiosamente, eu concluí a faculdade de economia com aquela monografia, eu fiz meu MBA, eu fiz meu mestrado acadêmico, fiz meu doutorado, ingressei na sala de aula como docente em 2009 e as aulas de macroeconomia que eu ministro, quando a gente embarca o Brasil como um case na macroeconomia, pouco mudaram em termos de conclusões e necessidades para o nosso país. Então, assim, é de certa maneira chocante olhar para trás 30 anos e perceber que os nossos indicadores não são, assim, absolutamente estimulantes, e eu não quero aqui entrar no mérito sobre a contribuição dos governos ou das bandeiras que conduziram o país nos últimos 30 anos, porque acho que no final da história, se a gente bater no liquidificador, encontraremos algumas boas práticas em cada um dos grupos políticos que nós tivemos no governo federal, sobretudo, e encontraremos também práticas que a gente gostaria de não ter vivido, ou talvez pudessem ter sido melhoradas ou aperfeiçoadas ao longo do tempo. Então, nós vamos sair desse lugar da discussão ideológica para a gente trabalhar do ponto de vista prático, como é que a gente pode sim melhorar a gestão do endividamento e fazer dela um contribuinte para o crescimento econômico e para o desenvolvimento econômico e social do país. Mas, acima de tudo, eu queria olhar para quem opera o país no dia a dia, né? E contribuir, de certa maneira, para a formação, né? Ou para o melhor entendimento, esclarecimento dos gestores financeiros, estratégicos, operacionais de negócios para o Brasil. Aqui a gente tem uma dinâmica de trabalho que é fundada numa exposição, numa reflexão minha, né? No caso, quem está conduzindo esse encontro, para que depois a gente abra os microfones aí para os comentários, enfim, as dúvidas que todos vocês tenham. Então, e a gente vai ter a oportunidade de bater bola na segunda parte aí do encontro, tá bom? Espero que a gente esteja alinhando expectativas para esse encontro com essa minha fala introdutória. E, de novo, vamos passar agora pelo roteiro que eu trouxe e, obviamente, pelo conteúdo que eu curei, né? Eu tratei de fazer uma curadoria para esse corte transversal, de modo que todos os perfis aqui conosco conectados tenham, de alguma maneira, as condições atendidas para acompanhar esse trabalho, tá? Me foi dado o tema dívida pública como empecilho ao crescimento econômico. E aí eu assinei este tema dos conceitos a um framework prático, né? A uma moldura, a uma ferramenta de trabalho prática para decisores empresariais. Então, eu estabeleci um roteiro de 15 tópicos que eu nem sei se convém nesse momento a gente passar ponto a ponto, mas, de novo, vai desde a linguagem da dívida pública para os negócios, até olharmos um pouco mais detidamente para o caso brasileiro. Eu trouxe também uma comparação internacional, né, de como está o endividamento público num ranking de países, enfim, e o que difere os países quando a gente olha países com alto nível de endividamento
Será que isso é igual para todo mundo? Ou será que isso tem um significado diferente para cada país? E é com esse olhar que a gente vai explorar o estudo comparativo, tá? Aí a gente mergulha na aplicabilidade executiva, na aplicação executiva, falando em cenários fiscais para planejamento estratégico, o que muda dentro das empresas, né, a depender do cenário fiscal, enfim, dessa relação endividamento-crescimento, né? Até uma modelagem bem simples, bem, de novo, bem, poderia dizer didática, no sentido de organizar o racional ou as variáveis que se relacionam com o endividamento público e o crescimento numa ferramenta que os gestores possam usar de forma disciplinada, né? Até a gente fechar essa parábola com uma assertiva sobre o controle da dívida, sem uma discussão ideológica e deixar aí uma mensagem final para todo o grupo, tá bom? Vamos começar primeiro. Eu entendo que colocando aí quatro elementos importantes na discussão teórica sobre dívida pública, mas numa linguagem acessível a todos que estejam conectados, e me perdoem os nossos macroeconomistas, enfim, os professores de longa jornada e profissionais de longa jornada na macroeconomia, por trazer uma simplificação do raciocínio de modo a homogeneizarmos aí a discussão, tá? Quando a gente falar de estoque da dívida, né? A gente está fundamentalmente tratando da relação dívida-PIB, né? Qual é o tamanho da dívida sobre, né, o produto interno bruto, ou seja, quais são as obrigações acumuladas por um governo em relação ao tamanho da economia. Se a gente empurrasse isso lá para a contabilidade, de certa maneira nós íamos estar dizendo assim, né? Qual é o tamanho do passivo que a gente tem sobre a capacidade da gente produzir riqueza dentro de uma organização, né? Quando a gente olha para os fluxos, e aí as palavras mais populares dentro desse universo são o déficit e o superávit, né? O que que eles traduzem? Eles traduzem o resultado anual, de certa maneira, o resultado operacional do governo, né? Ou seja, de forma bem objetiva, quanto o governo arrecada menos o que o governo gasta. Obviamente, o serviço da dívida, ou seja, a amortização da dívida não está nessa conta, ou seja, quanto é que está se arrecadando e se gastando para que o Estado caminhe, né? Para que a roda continue a girar, né? Então, esse resultado anual, uma vez sendo negativo, ele se traduz num déficit primário, e, do outro lado, se a subtração das receitas pelas despesas, pelos gastos, for positivo, a gente está falando de um superávit primário. Quando a gente falar do custo da dívida, a gente está falando fundamentalmente do preço do dinheiro, né? Dos juros, né? Ou seja, o preço pago para que nós rolemos essa dívida, né? Depende da taxa básica de juros da economia, no nosso caso a Selic no Brasil, depende do risco que o país apresenta, né, aos poupadores interessados em financiar essa dívida, né? O prazo da dívida, enfim, as formas de indexação dela. Então, o custo da dívida é um componente importante, né? E traduzindo isso para a nossa vida cotidiana, né? Quanto maior é a taxa de juros que a gente paga para financiar um ativo nosso, ou financiarmos o nosso capital de giro, por exemplo, mais complicado fica, né, para nós encerrarmos esse ciclo ou gerirmos de forma equilibrada o ciclo, né? Então, é muito importante a gente olhar para o custo da dívida. E a confiança, né? Ou seja,
qual é a capacidade que os agentes econômicos, ou qual é a leitura que os agentes econômicos têm da capacidade do Estado, do governo, em estabilizar essa dívida, né? Em torná-la de fato administrável, né? Sem inflação, sem calote, enfim, sem aumentos de carga tributária excessivos, né? Então, assim, os stakeholders, né? Os agentes econômicos, eles estão observando como que o Estado, como o governo está gerindo esta dívida e concluindo, isso parece-nos sustentável, isso não nos parece sustentável, obviamente há efeitos colaterais dessa gestão que vão aparecer na inflação, vão aparecer numa possível falta de capacidade de honrar compromissos, ou até mesmo na exacerbação, né, da busca da arrecadação via tributos, de modo a tentar fechar a conta ou amenizar o prejuízo, vamos dizer assim. Então, a gente não pode qualificar um nível de dívida como bom ou ruim, olhando única e exclusivamente a relação dívida-PIB. A gente precisa, para qualificar um nível de dívida bom ou ruim, a gente precisa olhar qual é a trajetória dessa dívida, qual é o custo de rolagem dessa dívida, se o governo tem ou não tem credibilidade fiscal e quais têm sido as reações de política monetária para tentar acomodar esta pressão do endividamento e, obviamente, os reflexos deste endividamento sobre o próprio crescimento do país, ok? Então, acho que são aqui os 4 componentes fundamentais para a gente poder discutir endividamento. A ideia desta identidade matemática aí não é complicar a nossa leitura sobre o problema, mas é fundamentalmente dizer o seguinte, que a variação do endividamento, né, ela se dá, né, pela relação dos juros reais com o crescimento real do país e com a capacidade que o governo tem de produzir superávit. Quanto mais, vamos dizer assim, desequilibrados forem esses fatores, ou seja, a gente ter juros reais elevados, né? E o Brasil, historicamente, é campeão do mundo nessa variável, né? Sem entrar em recortes temporais, a gente tem uma tradição de juros reais elevados. E se o PIB, né? Se o crescimento real do PIB, né? O PIB nominal menos a inflação não é relevante para acompanhar esse crescimento dos juros reais, a gente faz com que essa conta fique desfavorável à gestão do endividamento e a gente coloca fundamentalmente o peso do equilíbrio desta conta na necessidade do controle de gastos. Porque se aqui não acontece o equilíbrio, é na gestão da conta pública, né? Do que recebe o Estado, o governo, menos o que gasta, que a gente tem que tirar essa diferença, ok? Portanto, ó, se um país cresce pouco e paga altos juros, o superávit primário tem uma missão primeira, que é impedir que a dívida aumente. Então, imagine, a gestão das contas públicas para produzir superávit, em tese, deveria produzir as condições para exponencializarmos investimentos e, sobretudo, produtividade futura, educação, infraestrutura e outros elementos. Quando a gente batalha um superávit primário exclusivamente para impedir o galope dessa dívida,
obviamente, é um papel, uma missão louvável que a gente cumpre, mas eu também trago uma mensagem, de certa maneira, alarmante, no sentido de que nós nos acostumamos a pensar o superávit não como uma fonte de criação de valor futura, mas uma fonte de redução de asfixia do presente. Talvez até pela falta de uma visão de longo prazo de país que nos acompanha há décadas, é, ou talvez para os mais radicais, talvez nos acompanhe há séculos, né? É, a gente reduziu a ideia do superávit primário a um, um contenedor, né? Um mecanismo para impedir que essa dívida cresça. Mas ele também tem um outro papel, né? Que uma vez bem geridas as contas públicas e bem equilibrados esses indicadores macroeconômicos, nós também poderíamos fazer uso de um superávit para financiarmos o futuro e aumentarmos o nível de produtividade da nossa economia ou de qualquer economia que viva esse mesmo dilema, né? Vamos lá, como que a dívida se relaciona ao crescimento econômico e às empresas, né? Dado que nós vimos que existe o estoque, existe um custo, existe o fluxo e existe a credibilidade. Quando a gente tem um processo de endividamento que não está ancorado, ou que não tem um limite máximo para acontecer, a gente transmite aos stakeholders, transmite aos agentes econômicos do Estado, os stakeholders do Estado e os agentes econômicos, a ideia de que nós podemos estar incorrendo em riscos, né? Riscos de não fechar as contas, de ficarmos, entre aspas, ou o Estado ficar, o governo ficar incapaz, né, de honrar compromissos e tal. Então, esse risco país sobe. Se esse risco país sobe, aquela relação risco-retorno aparece, né? Quanto maior o risco de um ativo, eu vou voltar lá na curva de Markowitz, lá do mercado de capitais, né? Assim, de uma forma bem simples, quanto maior o risco esperado ou declarado de um determinado ativo, assim, potencialmente, ele deveria entregar um retorno maior, né? Então, os poupadores barra investidores, né, os financiadores da dívida, eles passam a exigir compensações maiores para assumirem riscos maiores. Eles passam a exigir retornos maiores em troca do risco e da exposição maior ao risco que eles estão dispostos a assumir. Com isso, a gente, obviamente, pressiona as taxas de juros, né? E uma vez que a gente vê esse desequilíbrio no que o governo arrecada, quanto ele gasta, e esse endividamento crescente, em algum lugar da microeconomia isso está se refletindo na forma de aumento de preços, né? Ou se a gente pensar na macro como um todo, no aumento dos preços médios, então aí entra o componente inflacionário na jogada também. Então a gente vê juros e câmbio, né? A gente vê essas duas dimensões pressionadas. E aí, quando a gente fala de um país como o Brasil, que historicamente tem baixa taxa de poupança e, de certa maneira, alguma dependência do capital externo para financiarmos essa dívida. Ao mesmo tempo que a gente tem baixa taxa de poupança, a gente tem o governo como mais um player somado às empresas, né? Como mais um ator tomador de crédito. Então, aumenta a demanda por crédito, obviamente pressiona o custo desse dinheiro para cima.
e a gente cria uma certa dependência, na pior das hipóteses, para que as empresas tenham uma capacidade de financiamento fora do Brasil. O que isso é um grande dilema para nós, porque a gente tem uma das economias com maior índice de concentração no mundo, né? Os nossos setores chaves são muito concentrados e quando a gente bota num contínuo ou num ranking de concentração, por exemplo, a economia americana é muito mais desconcentrada, tem muito mais concorrência nos principais mercados do que a gente verifica no Brasil. Então a gente fica com uma dívida sem âncora, um risco país sendo elevado. Quem está disposto a financiar essa dívida está exigindo mais retorno, pressão sobre inflação, pressão sobre juros, câmbio começa a dar sinais de, principalmente a relação real dólar, real euro, perder valor. Isso tudo se traduz em incerteza, né? Para o tomador de decisão, e aí já nos colocando no papel de um gestor empresarial, né? Que começa a olhar para o futuro, olha para a liquidez atual da empresa, olha para os ativos da empresa, olha para o nível de endividamento da empresa, tem desejo de buscar mais mercado, tem desejo de inovar, mas começa a ficar receoso sobre o que fazer, né? Isso naturalmente se traduz no investimento menor, né? Na redução da carga de investimento, e isso naturalmente se reflete num PIB potencial menor. Nós, historicamente, temos uma média de crescimento do PIB que não condiz com os desafios econômicos sociais que nós temos, né? Sobretudo com os desafios sociais que nós temos, assim, a gente cresce a taxa média de 2 alto, 3 baixo ao ano, né? Por cento ao ano. Nós precisaríamos crescer a taxas maiores e de forma mais consistente, né? Ao longo do tempo, mais estável. Aqui, obviamente, a gente não reduz a reflexão a eventos como a pandemia, né? Que trouxe desafios para a economia mundial como um todo, inflação de preços em virtude da quebra das cadeias produtivas, enfim, e de outros fatores. Mas eu também gosto de voltar lá naquele meu trabalho de graduação de 2000 do início dos anos 2000, né? Para dizer, o quadro mudou muito pouco, a gente ainda está exposto aos mesmos desafios, né? Eu recentemente tenho trabalhado para algumas companhias, especificamente para uma grande empresa do setor industrial brasileiro, e a gente, no meio de um trabalho de planejamento, buscamos a depuração da carteira de clientes dessa empresa, que está na casa dos milhares de clientes é, cadastrados e tal, e a hora que a gente foi olhar um horizonte de 10 anos, nós descobrimos que 25% da carteira de clientes não existe mais, os CNPJs não existem mais. Então, imaginar que num horizonte de 10 anos, um grande grupo industrial, enfim, maior grupo latino-americano no segmento, ou nos mercados que atua, enfim, uma empresa de décadas e décadas de crescimento, se depara com o desafio de oxigenar um cadastro de clientes pela incapacidade das empresas de serem administradas num ambiente tão hostil ao desenvolvimento de negócios, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa clareza de como é que este endividamento mal gerido, os desafios que nós temos para a gestão do endividamento público,
se faz perceber no dia a dia dos nossos negócios, né? E no dia a dia da nossa economia. Então, quando a gente perde sistematicamente empresas nascentes, ou seja, elas não sobrevivem, a gente também perde parte do potencial de crescimento. Porque quanto mais elas sobrevivem, mais robustas elas ficam, mais condições elas têm de investir, de aumentar a produtividade, de inovar. Quando a gente perde empresas em ciclos curtos de vida, a gente, de novo, reforça uma estrutura de mercado oligopolizada, ou seja, onde poucos grupos industriais controlam os principais setores da nossa economia, logo eles têm o maior poder de determinação de preços também, e a gente quase que fica andando em espiral. E aí, quando a gente fala de distribuição de renda, a gente acaba precisando do Estado para fazer isso, porque os mercados não conseguem produzir essa distribuição, porque as condições são, de novo, desfavoráveis à sobrevivência das empresas. Então, fiquemos atentos à, à medida que a gente vai puxando essa corda, quais são os efeitos de uma má gestão ou de uma certa negligência que a gente possa encontrar nos diferentes atores políticos. E aí, quando, assim, os jornais, né, o noticiário, todo dia fala de pautas bomba. Gente, aqui nós não estamos falando necessariamente do poder executivo. Ainda cada um de nós possa fazer uma reflexão individual e concluir sobre a atuação do poder executivo nesse processo. Nós temos o poder legislativo, nós temos toda a discussão que não era nem tanto presente no Brasil relativamente ao poder judiciário, no sentido de produzir incertezas institucionais. E aqui eu repito, eu não estou levantando bandeiras, eu estou só dizendo qual é o termômetro do noticiário, né? De novo, a gente vai encontrar quem quiser observar as ações dos diferentes entes governamentais por meio do noticiário político-econômico, vai perceber que tudo isso que nós estamos falando reside nos diferentes atores. Então, e a gente precisa ter esta compreensão para adotarmos os remédios que se fazem necessários para nos colocarmos numa rota saudável de endividamento, né? Ou pelo menos evitarmos, se ainda é possível, entrarmos num lugar bastante perigoso. Para quem se lembra, 2005, dezembro de 2005, é quando o Brasil erradica a dívida externa, né? O último pagamento da dívida externa brasileira foi feito em 2005. Então, com os programas do FMI, os auxílios e tal. Então, a gente está falando de 21 anos ah, em que, de certa maneira, a gente não flertou com esta condição que era algo relativamente comum na nossa gestão pública. Então, que nós fiquemos atentos sobre o que a gente tem para fazer. Efeitos adicionais, né? Menor espaço para o investimento público de alto retorno, que o investimento público de alto retorno é aquele que está diretamente associado à produtividade. De novo, infraestrutura, educação, para inovação, quando a gente pega esse saúde, quando a gente pega esses pilares de uma sociedade, a gente associa os investimentos relacionados a esses pilares aos investimentos produtivos, né? Aqueles que vão oportunizar retorno no futuro. Se a gente tem uma redução do PIB potencial em virtude dessas relações causais que nós vimos, o desafio torna-se ainda maior, né? Expectativa de maior carga tributária futura. Então, assim,
a ideia de que o país pode ser escolhido por grandes grupos empresariais para sediar o desenvolvimento de negócios, quando grupos estrangeiros, por exemplo, olham para uma crescente carga tributária, será que é o lugar que eles querem operar? Então, assim, a gente tem que pensar no tabuleiro global dos negócios e no quão atrativo o nosso país fica para novos investimentos, quando a gente olha, por exemplo, o nosso nível de carga tributária. Eu sei que aqui na sala, nesse nosso encontro, há certamente especialistas em relação carga tributária, nível de desenvolvimento de um país, né? A gente encontra pelo mundo países que têm cargas tributárias superiores à brasileira, por exemplo, mas o Estado devolve a esta sociedade muita coisa, né, em educação, em infraestrutura, em inovação, em saúde, enfim. Então, não existe necessariamente uma relação perversa entre carga tributária e desenvolvimento econômico e social, porque existem países que convivem com cargas tributárias superiores à nossa, mas a gente não pode negligenciar o fato de que nós não temos, né, o retorno para convivermos com o que existe de pior, que é uma carga tributária elevada sem uma devolutiva à sociedade sobre a renda que o Estado se apropriou dos agentes privados, né? Então a gente precisa pensar nisso. Inflação de custos via câmbio e indexação, a gente acho que já tratou disso aqui também, e a política monetária que acaba quase que obrigatoriamente num dado momento ser mais contracionista, mais restritiva, né? Nós vamos ter que tirar dinheiro de circulação, nós vamos ter que, enfim, desestimular o desenvolvimento dos negócios e do consumo para poder reequilibrar a conta, né? Assim, eu percebo pelas câmeras aqui abertas que todos nós aqui, ou a esmagadora maioria, viveu ah, diferentes ciclos da nossa economia, o pré-plano real, né? Eu ainda criança, pré-adolescente, me lembro como funcionava a rotina de uma casa, a rotina de um mercado, né? Com os desafios que a gente tinha, com uma inflação que chegou a 2.000% ao ano, né? 80% ao mês, 82% ao mês, e períodos de restrição, de constrição da economia que nós vivemos, né? Aqui eu não quero entrar no pormenor dos dados, dos números, isso são, bom, dados realizados, né, do nível de endividamento da nossa economia, o que está projetado para esse ano e o que está projetado pelo FMI até 2031. Acho que a curva diz mais, ou diz o que eu queria suscitar nessa nossa conversa, né? Uma curva, né, com uma declividade aí absolutamente ascendente, né? É, E aí, obviamente, como eu falei no início, basta olharmos para o nível de endividamento? Não. Quando a gente olha para a trajetória, né? Se a gente traçar uma tendência aí, é uma trajetória preocupante, porque é uma trajetória de acumulação de estoque de dívida, né? A gente tem juros, como vocês veem aí colocados, e juros reais, né? Quando a gente pega o nosso juros nominal, a nossa Selic, desconta a inflação, a gente vê uma coluna de juros e gastos ou desembolsos do Estado com juros que são absolutamente relevantes, né? O déficit nominal que vocês veem na tela, que é a soma aí do déficit primário, da conta que a gente não está conseguindo fechar no mês a mês, né? No ano a ano, com a conta da despesa,
desse endividamento, né, ou do serviço da dívida, melhor dizendo, o custo de carregar essa dívida é um custo elevado. E o efeito que a gente tem deste quadro para as empresas, que os juros públicos altos, logicamente, vão aumentar o piso do custo do capital privado, né? Então, assim, de novo, as empresas precisam se financiar. Se o custo do capital é elevado, esse financiamento torna-se mais impeditivo ou, em muitos casos, como a gente observa pelos dados de mortalidade de empresas no Brasil, ele se traduz quase que numa arma letal, né? Combinada a outras, sem menosprezarmos outras dimensões do nosso ambiente empreendedor e da nossa gestão empresarial brasileira, mas assim, quando você demanda recursos de custos elevados, e aí coloque-se no papel do próprio empresário. Se ele consegue remunerar o capital dele sem riscos ou com riscos muito menores, a boas taxas, né, a taxas satisfatórias, em papéis, por que é que ele vai tomar todo o risco concorrencial e colocar toda uma organização a serviço de um propósito ou do incremento do propósito dessa organização? Quais são os incentivos que esse empresário tem para continuar a criar valor e a crescer o próprio negócio, que vai se traduzir no acumulado da economia, num maior crescimento da economia, né? A indexação, né, do nosso perfil de financiamento público de dívida, né, a emissão de LFTs, enfim, Tesouro Selic, quando ela está indexada à nossa taxa básica de juros, o que que ela promove? Ela promove um encurtamento no tempo deste financiamento. Por mais que o título seja um título de 3, 4, 5 anos, quando ela está indexada à taxa de juros, a gente está reprecificando esta dívida e, portanto, atualizando esta dívida em períodos de tempo bastante curtos. Então, assim, a gente tem muita perda econômica com essa indexação das nossas principais fontes de financiamento público, né? E como eu já falei, mais juros hoje podem significar menos investimento, menos crédito e menos crescimento amanhã. Quando a gente migra para o comparativo com outras economias, o que que a gente percebe? O Brasil já num patamar de atenção, mas aí, como sempre acontece em qualquer fórum macroeconômico que a gente mergulhe, né? Mas, pô, e o Japão, os Estados Unidos, eles têm níveis de endividamento maiores que o nosso na relação dívida-PIB, né? O problema é que, entre outras coisas, eles têm mercados mais diversificados, mais líquidos, eles têm taxas de poupança corrente bastante superiores à nossa, né? E a taxa de poupança, ela funciona como uma reserva de capital, né? E aí, se a gente olhar um balanço contábil, a gente tem um belo ativo, né? Então, quando a gente aumenta o nosso passivo, a gente tem, vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio, algo para equilibrar o incremento do passivo, tendo uma boa poupança, tendo um bom ativo, né? Não precisando se financiar pagando prêmios superiores, né? Ou se financiar em moeda estrangeira, ou seja, Estados Unidos e Japão são países que se financiam nas moedas próprias deles, né? Então, países, eles podem sustentar níveis de dívida em patamares diferentes, porque entram na conta moeda, prazo, credibilidade, essa profundidade do mercado que eu enumerei como a diversidade de atores, a liquidez do mercado, enfim, tá?
Então, o Brasil hoje combina dívida elevada com juros altos, uma indexação relevante à taxa de juros, né? Tá? Então, este quadro aqui, do porquê a mesma dívida pesa diferente em cada país, acho que foi, de certa maneira, também trabalhada por mim aí no slide anterior, né? Ou seja, a dívida alta não condena automaticamente um país, mas dívida alta, juros altos, crescimento baixo, baixa confiança, tira investimentos de um país, limita a expansão, né? Tá? Então, moeda e emissão, como eu falei, né, ó, altos volumes, muitos participantes ativos, grandes liquidez, te permitem ter níveis de endividamento, né, maiores, né? Prazos de indexação, como eu já comentei, a credibilidade fiscal, né? A estabilidade das regras é muito importante para os atores econômicos tomarem decisões, né? A incerteza, a instabilidade institucional promove descrédito e desinteresse, né? Receio para evoluir negócios, né? E o crescimento potencial, obviamente, é afetado, né? Então, assim, a gente precisa cuidar do conjunto dessas variáveis. Não adianta só falarmos de propósito para o endividamento. A gente precisa falar de propósito para o endividamento com vistas ao que ele produz no futuro, né? Então, naturalmente, o investimento é afetado, né? De novo, quando a gente olha o investimento privado, a dívida é elevada, né? O nível de endividamento do país é elevado com todas as outras condições não atendidas, vai exigir dos investidores taxas de retorno maior para os investimentos, né? A taxa mínima de atratividade vai subir, né? Aí, como a gente não tem poupança doméstica, a gente tem uma economia menos líquida, nós vamos ter dificuldade com isso. E quando a gente põe liquidez na economia, como há um desequilíbrio estrutural, como a gente tem menos capacidade de investir, de criar, de aumentar parque produtivo, de inovar, sempre vem a pressão inflacionária, né? Quando a economia está mais líquida, o consumidor, a população está com mais recurso na mão, a gente sempre vai ter, primeiro, um gap temporal, uma diferença de tempo para poder equilibrar, né, os estímulos de demanda com os estímulos de oferta. E isso se converte num grande problema para a gestão empresarial, né? Incertezas regulatórias e tributárias, enfim, as decisões de investimento tornam-se irreversíveis em muitos casos, né? Êxodo de empresas estrangeiras do país ou simplesmente no desenho da competição mundial, as empresas começam a avaliar as regiões que valem a pena implantar negócios, né? E no tocante ao investimento público, a gente tem juros comprimidos, né, para o orçamento discricionário, né, que é assim, o que é discricionário? É aquilo que não é previdência e gasto com funcionalismo público, de modo geral, né? Então, se vai investir em infraestrutura, em saúde, em educação, em inovação, ficam menos recursos disponíveis para isso, né? E o crescimento potencial, obviamente, é afetado. Aqui, de uma forma bem sintética, vocês vão receber esse material também, para quem quiser se debruçar sobre ele, o que a gente chama do ciclo vicioso e o ciclo virtuoso, né? Tomando como ponto de partida uma âncora fiscal, enfim, ou a dívida sem âncora, né? Dívida sem âncora, juros e riscos maiores, investimento menor, crescimento menor. Uma âncora fiscal crível, prêmio de risco menor, investimento maior e crescimento maior. Então a gente endereça investimento, produtividade, previsibilidade, enfim, tudo, né? E aí, agora mergulhando de uma vez por todas no universo empresarial, já encaminhando o final da nossa discussão, dicas, né? Que os gestores empresariais, os gestores financeiros que estão conosco aqui
Procurem traçar cenários e entender as probabilidades desses futuros possíveis, né, que são os cenários, ok? Para que aí decidam, né, sobre investimentos, dívida, a parte de pricing, né, de precificação dos negócios e até de posicionamento estratégico dos próprios negócios, tá? É, Cenário de dívida pública implica que nós dominemos variáveis macro como juros, câmbio, inflação, crescimento, consumo, tributação e gasto público, né? Para que isso nos sirva de premissas financeiras para avaliação de projetos e o desenvolvimento dos negócios, com custo de capital, retorno mínimo exigido, custo de dívida, enfim, as proteções, os mecanismos, né, as ferramentas de proteção que a gente pode adotar, como hedges cambiais, né, tempos de recuperação de capital, o que a gente vai precisar de capital de giro. Isso se converte em decisões de investimento, fusões, aquisições, precificação e acumulação de estoques, né? Como é que nós vamos montar a nossa cadeia produtiva? Eu volto ao tema do Brasil poder ser preterido por outros países, né, para realizar crescimento e desenvolvimento, né, financiamento e caixa dos negócios, obviamente, e a gente sempre observar os gatilhos, dívida, PIB, resultado primário, juros reais e curvas de juros e câmbio. Tudo isso, ó, eu simplifiquei num framework prático, né? Que é quase que um processo aí de ingestão, digestão e de gasto desta energia produzida com os dados e com as informações macroeconômicas e relacionadas ao endividamento, né? Mensagem: os cenários fiscais não devem gerar paralisia, né? Mas eles devem ser fontes de proteção de balanço, de preservação de flexibilidade de negócios, né? De posicionamento estratégico, né? Então é muito importante que as empresas que trabalham, por exemplo, com bens de capital ou que estão fundadas em mercados que são é, mercados investidores em bens de capital, adquirentes de bens de capital, entendam que muitas vezes é preciso reposicionar-se estrategicamente, né? Por isso a gente vê empresas em muitos setores industriais que aumentaram as cargas de serviço delas, o que tradicionalmente estava fundado na venda de ativos, né? De equipamentos, e aí elas combinam serviços para tornar as relações com os clientes mais estáveis, mais previsíveis e menos dependente desses grandes aportes de recursos ou grandes jornadas de investimento, ok? Aqui eu vou deixar para vocês, até porque percebi que alcançamos aí a 1 da tarde, exemplos, né, de como a gente distribui por áreas do negócio os desafios dessa digestão e da gestão do endividamento público e das consequências que ele traz, combinadas às demais variáveis macroeconômicas, né? Então, as taxas de desconto mudam o valor de quase todas as decisões de longo prazo. Então, eu deixei aí em blocos, por cadeiras ou áreas de negócio, alguns desafios para serem endereçados. Quando a gente fala de gestão pública ou de política pública, a gente precisa estabilizar expectativas, a gente precisa preservar crescimento, então a gente precisa de regras fiscais simples, críveis e monitoráveis, meta de resultado primário compatível com a estabilização da dívida, correto? Transparência sobre renúncias, subsídios e passivos contingentes. Em outras palavras, infelizmente, tudo que a gente não tem percebido, e repito, independentemente do ator público que a gente observe, então, se é o poder executivo, legislativo, se é o poder judiciário, né, a previsibilidade regulatória e tributária,
Então, proteger investimento público de alto retorno é um desafio, avaliar políticas de custo-benefício e produtividade, né? Reformas que elevem o PIB potencial e que recompõem o espaço fiscal sem sufocar o setor público. Então, para a gente finalizar, a pergunta correta não é cortar ou gastar, mas quais são os gastos, né? Quais são os desembolsos que aumentam o crescimento potencial e quais são aqueles que aumentam o custo de financiamento do país. De novo, compararmos nosso nível de endividamento ao de países mais desenvolvidos, cujas outras condições macroeconômicas ou as condições macroeconômicas são distintas da nossa, macroeconômicas e sociais, é um erro crucial que a gente pode cometer. E a mensagem final é: dívida sustentável, compra futuro, dívida sem âncora, vende crescimento futuro por alívio presente. Eu nasci nos anos 70, eu cresci com a mensagem de que o país seria, que o Brasil seria o país do futuro. Cheguei às vésperas dos meus 50 anos de idade, na verdade, duvidando do próprio slogan, né? Duvidando da própria assinatura de marca Brasil. Já não consigo ver com esta clareza se somos o país do futuro, porque a gente não tem dado demonstrações, e, de novo, não está diretamente associada a quem está no governo. São 50 anos de vida, 50 anos de observação, obviamente, a cada etapa da vida com um nível de maturidade e conhecimento diferente, mas o ponto de interrogação hoje é maior do que já foi em outros momentos. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. É, e agradecê-los pela paciência, pelo fato de estarem aqui até agora, viu, Lu? Ainda temos aí mais de 70 participantes nessa audiência conosco. E, enfim, Sim. se houver tempo, estou à disposição para bater bola, ouvir comentários, enfim.